Queridos irmãos e irmãs, continuamos a nossa leitura do livro do Apocalipse. Dessa vez, avançamos no capítulo 14. Eu, João, na minha visão, vi uma nuvem branca e sentado na nuvem alguém que parecia um filho de homem, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele aparece sentado na nuvem, porque a nuvem é como que uma imagem da sua humanidade. Ou seja, ele vem sobre as nuvens, revestido de glória, como homem, para julgar o mundo. Tinha na cabeça uma coroa de ouro e nas mãos uma foice afiada. A foice é uma imagem do juízo. Nós lemos, por exemplo, na parábola do joio e do trigo, que o final dos tempos é comparado a uma colheita, em que se separará o joio do trigo, os maus dos bons. E Jesus explica, naquela parábola, que os ceifeiros são os anjos. Nós veremos o desenvolvimento dessa ideia aqui. Continua o texto. Saiu do templo um outro anjo, gritando em alta voz para aquele que estava sentado na nuvem: lança tua foice e ceifa. Chegou a hora da colheita. A seara da terra está madura. E aquele que estava sentado na nuvem lançou a foice e a terra foi ceifada. Então saiu do templo que está no céu mais um anjo. Também ele tinha nas mãos uma foice afiada. E saiu de junto do altar outro anjo ainda, aquele que tem o poder sobre o fogo. Então, a imagem é o templo de Deus no céu, no templo de Deus o altar, do qual saem dois anjos. Um com uma foice e outro, o que tem poder sobre o fogo. Este gritou em alta voz para aquele que segurava a foice afiada: lança a foice e colhe os cachos da videira da terra, porque as uvas já estão maduras. Então nós vemos aqui duas foices. Uma é a que o Filho do Homem lança sobre a terra, para fazer a colheita dos bons. Outra, a do anjo, que vem para fazer a colheita das uvas da terra, dizendo que as uvas já estão maduras. Nós temos uma imagem no Velho Testamento de Deus que vai até Israel para colher uvas, e o que encontra são uvas amargas, não uvas doces, não uvas agradáveis, mas uvas azedas, uvas impróprias para o consumo, incapazes de fazer vinho. Por isso, os ímpios aqui são comparados com uvas maduras. E o anjo lançou a foice afiada na terra e colheu as uvas da videira da terra. Depois despejou as uvas no grande lagar do furor da ira de Deus. É uma expressão muito forte. O lagar é esse lugar em que as uvas são pisadas. E dali, por exemplo, sai o suco que depois irá fazer o vinho. O que acontece? Os ímpios
são comparados com uvas que são colocadas no lagar. Para quê? Para serem pisados. E o texto diz que este lagar é o lagar do furor da ira de Deus. Para dizer que os ímpios receberão toda a descarga da ira divina sobre o pecado eternamente. Nós podemos imaginar essa cena com toda a sua carga dramática. Os ímpios sendo pisados com fúria, com uma fúria divina. O texto continua com 2 versículos que não aparecem no lecionário. E diz: o lagar foi pisado fora da cidade santa, portanto, no inferno. E do lagar saiu sangue, que atingiu até o nível dos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Ou seja, o sangue que sai do lagar causa uma espécie de inundação. Aqui a imagem é a imagem do Mar Vermelho, em que os ímpios morrem afogados depois que Israel passa para o outro lado. Só que dessa vez, o mar de juncos não apenas é chamado de vermelho por alguma metáfora, mas é o sangue, para dizer, aqueles que não estão debaixo do sangue de Cristo, terão, por assim dizer, a sua vida devastada pela ira de Deus no julgamento final. A ira de Deus sobre o pecado atingirá o pecador. E assim como o Mar Vermelho afogou cavalos e cavaleiros, aqui o sangue chega aos freios dos cavalos. Quem são os cavalos? Os cavalos são os ímpios, que são cavalos do diabo. Através dos ímpios, Satanás promove o mal, a destruição, o pecado, a desobediência, a rebelião, a revolta contra Deus, século após século. Mas como o sangue chega até os freios dos cavalos, chega aos cavaleiros, para dizer que o mesmo castigo que os demônios têm no inferno, terão os pecadores que não se arrependerem. Exatamente como diz Jesus no final da parábola do juízo final, em Mateus capítulo 25. Ide malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. O fogo eterno não foi preparado para os homens, foi preparado para Satanás e para as suas legiões de anjos condenados. Porém, aquele que, ao invés de ser tomado pelo Espírito Santo, ao invés de ser guiado pelo Espírito Santo, exatamente como diz o apóstolo, aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Aqueles que se recusam a ser levados por Deus, tornam-se eles cavalos de Satanás. E merecem levar o mesmo juízo que ele tem eternamente na condenação do inferno. Será terrível ter de enfrentar a ira do Deus onipotente, que porque é santo, precisa desterrar o mal das suas vistas de maneira eterna, com toda a força da sua onipotência. Tudo isso nos deve fazer pensar. Quantas vezes eu emprestei a minha boca para o diabo? Quantas vezes eu emprestei as minhas mãos, os meus pensamentos, o meu corpo, os meus sentidos,
aos quais eu usei como instrumentos de revolta contra Deus. Quantas vezes eu, ao invés de servir a Deus com todo o meu ser, ao invés de produzir para Ele os frutos do Espírito, o que eu produzi foram obras da carne, uvas amargas. Isso vai ter um fim. O dia do Senhor será o dia em que o pecado vai acabar, em que a rebelião, a rebeldia, a desobediência vai terminar sobre a face da terra, mas não vai terminar de uma maneira doce. Uma foice vai cortar os pecadores de uma vez só, os pecadores que não se arrependem. E quando a foice passar, eles já se verão esmagados pela ira do Onipotente. Enquanto nós temos tempo, aproveitemos o tempo que Deus nos deu, para ao invés de colecionarmos pecado sobre pecado, nós de fato entregarmos de verdade a nossa vida a Jesus Cristo e ao seu Espírito. Que nós não sejamos mais cavalos de Satanás, mas que possamos produzir a boa uva do fruto do Espírito Santo. O fruto feito de caridade, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, continência, castidade. E assim nós não teremos por que temer a vinda do dia do Senhor.